Olá, vamos continuar então nosso estudo acerca do tempo do fim dentro do livro de Apocalipse, capítulos 4 e 5. Esse vídeo também é a continuação daquilo que já foi disponibilizado aqui no YouTube na playlist O Tempo do Fim. Portanto, se você não assistiu os primeiros vídeos, eu rogo que você o faça, porque é um assunto em continuidade. Para entender o que vem em sequência, deve-se entender o que veio por antecedência. Nós estamos estudando com as notas do irmão George Henry Lang no seu estudo de Apocalipse, né? Esse livro Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Essa é uma tradução feita, vamos dizer assim, um tanto às pressas, né, que nós fizemos para alguns irmãos e também pessoalmente para mim mesmo, a fim de estudarmos o Apocalipse com o excelente material do nosso irmão. Mas eu queria dizer a todos que estão assistindo, que tenham interesse nesse material, que a partir do mês de maio nós vamos estar disponibilizando, né, na forma de uma tradução bem feita, técnica e, vamos dizer assim, concluída, né? Também vai aparecer disponibilizado no site da editora, na publicação EPUB por Hotmart, tá? Na descrição do vídeo aqui abaixo depois vai ter o link, a árvore de link, Linktree, né, para você poder entrar e conhecer os nossos trabalhos. E eu rogo a você que você ajude a propagar esse conteúdo, espalhando para mais pessoas, para mais irmãos, para aqueles que têm interesse num estudo profundo da Palavra de Deus, que não tem, vamos dizer assim, o desejo de simplesmente fazer especulações sem fundamento naquilo que é sólido. Nós queremos solidez dentro da palavra, nós queremos seriedade, queremos entender as coisas do Senhor de forma comprometida com a verdade, tá bom? Então nós vamos continuar. Esse vídeo não é uma live, né? Nós temos feito algumas lives quando possível, mas esses dias têm sido dias bem corridos, porque eu tenho colocado em ordem aqui algumas coisas pela editora, já que estive, né, para os irmãos que acompanham aqui as transmissões, estive adoentado algumas semanas atrás, e por conta disso eu estou economizando um pouco tempo. O cenário aqui é na minha casa, por isso que eu não estou fazendo transmissão de live, como eu costumo fazer ali junto ao Guilherme ou ao espaço que ele também disponibiliza para o meu uso. Mas nós vamos seguindo aqui com a graça de Deus. Eu espero que até semana que vem as questões de estudo e gravação já estejam resolvidas aqui e nós consigamos voltar a fazer transmissões ao vivo, tá bom? Então vamos lá. Eu queria que a gente pudesse entregar esse tempo ao Senhor em oração e depois lermos a palavra de Deus e seguirmos, né, conforme já temos feito aqui o estudo. Então vamos orar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos pecados. No nome desse Senhor, no nome desse maravilhoso Senhor, é que nós ousamos estar na tua presença, pedimos a purificação preciosa do sangue precioso de Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que já lidou com o pecado de forma completa e que agora, pelo precioso sangue de uma obra consumada, ele é a nossa novilha vermelha, cujas cinzas são aspergidas sobre nós para que possamos ser purificados nessa jornada. A sua obra consumada e perfeita é aplicado à nossa consciência e assim conseguimos, Pai, avançar de glória em glória, conforme vamos te contemplando limpos de toda mancha. Muito obrigado. Nós queremos, Senhor, que os céus se abram para nós, que nós possamos ler a sua palavra com equilíbrio e sabedoria, dependendo da força e da graça do teu Espírito. Amarra Satanás e suas intenções e nos dá um tempo, Senhor, de céu aberto enquanto lemos aqui. Nós confiamos em Ti para tudo isso e te agradecemos no nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, aquele que havia de vir ao mundo e que completou a obra e consumou, conforme a vontade do Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Então, amados, me perdoa aqui um pouquinho, tá? Porque parece que eu tô um pouquinho gripado, né? Mas não é gripe não, é só
acho que um pouco de alergia, tá muito seco o tempo, muita poeira. Então, vamos seguir, conforme a gente já viu no último vídeo que foi postado, começamos a ver o que é ou o que são os 24 anciãos que estão diante do trono de Deus naquela sessão das visões de João, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, que também já temos visto aqui, que são visões para um cumprimento futuro. Eu sei e respeito, né, irmãos que pensam diferente, eu sei que tem irmãos que pensam diferente, eu os respeito. Eles têm o direito de ver da melhor forma, conforme eles enxergam. Mas eu, pessoalmente, apresento essa visão para os irmãos, porque depois de ter estudado esse assunto durante mais de 23 anos, eu nunca vi ninguém expor essa questão como o irmão G.H. Lang faz aqui, e não só provando por que as outras percepções desses capítulos estão inadequadas, os que acreditam que é um tempo, no capítulo 4, por exemplo, alguns falam que o capítulo 4 retrata a cena eterna e que o capítulo 5 retrata a cena desde a ascensão. O irmão Lang não só expõe o porquê que essa visão está incorreta, com muita precisão ele faz isso, mas também ele apresenta por que nós devemos olhar essas duas sessões da visão de João, né, na cena celestial, como cenas futuras, inclusive em harmonia com o cumprimento profético futuro de Daniel, capítulo 7. A visão clara e correta também de quem é os anciões reforça toda essa interpretação e por isso nós estamos considerando isso. Nós já vimos em 2 vídeos primeiros sobre o assunto dos anciãos quem eles não são. No último vídeo nós começamos a ver o que eles são e vamos continuar agora. No vídeo anterior nós vimos que eles são governantes. Agora nós vamos ver que também eles fazem parte de um conselho privado. Conselho aqui, que significa a assembleia. Uma assembleia privada especial, né? O conselho íntimo de Yahvé em seus, vamos dizer assim, propósitos em relação à humanidade, em relação à igreja, em relação aos judeus, em relação à administração do universo debaixo da sua soberania. Então vamos ver isso. Vamos começar aqui. Nós já lemos o capítulo 4 e 5 de Apocalipse, portanto eu presumo que os irmãos já têm ideia do que está sendo falado, por isso que eu não vou ler de novo os capítulos, tá? Você pode fazer na sua casa aí, conforme o tempo que você dispor, né? Por causa da questão do tempo, nós vamos avançar um pouco. Então aqui diz assim: o conselho privado, ou o conselho secreto. Né? Conselho aqui é como se fosse... nós podemos chamar de assembleia mesmo, de assembleia ou de círculo fechado, ou de conselho, né, com C maiúsculo, que diz respeito àquela reunião de Deus com os seus agentes mais próximos, dentro dos seus tratos, dos seus caminhos. Não podemos aqui entrar mais plenamente neste grande e fascinante tema. Já foi dito o suficiente para mostrar quão vasta é esse sistema de governo celestial, por meio do qual o Senhor Deus administra seu universo, e para nos capacitar a ver mais facilmente o lugar que os anciãos ocupam. Os termos anjos, autoridades, principados e domínios, né, conforme aparece nas Escrituras, e aí tem um parênteses aqui que diz, o último, um termo aparentemente mais amplo, que pode abranger mais do que um principado, né? Domínio. Domínios diz respeito àquilo que também pode ser chamado de soberanias. Sugerem, né, uma ordem graduada, ascendente em extensão e poder. Ou seja, o fato de a Bíblia mencionar em Colossenses capítulo 1, em 1 Pedro capítulo 3, várias classes de poderio angelical, sugere então que o reino espiritual fica entendido que ele não é um reino desalinhado, desajustado, onde as coisas não têm regra, aonde tudo está jogado, né, descoeso. Não. Fica-se entendido através desses termos que o reino espiritual é muito bem organizado. E não só organizado, mas hierarquizado, vamos colocar assim. Há uma hierarquia de poderes.
né? O irmão Lang fala que o que se dá a entender através disso é que é uma hierarquia de poder ascendente, né? De um nível inferior até o mais superior. Para aqueles que quiserem entender melhor essa questão, existem muitos livros bons na história da igreja escritos sobre o assunto, alguns com uma profunda base bíblica, outros com, vamos dizer assim, com um conteúdo provindo de experiências que santos, homens de Deus e mulheres de Deus ao longo da história da igreja tiveram, né, com esse universo místico, com os anjos, com comunicações com eles. E nós não podemos nos fechar para a realidade de que o mundo espiritual nos cerca e os anjos interagem conosco, assim como interagiam com a igreja primitiva. Você já não parou para pensar por que Paulo fala que se mesmo nós, um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vai além do que temos proclamado, seja anátema. Se Paulo diz que nós ou um anjo desça até vocês pregando o evangelho diferente, é porque na igreja primitiva era não só aceito, mas fica-se sugerido que era também comum que os cultos, reuniões, ajuntamentos dos santos fossem visitados por anjos. Que interessante, queridos irmãos. Porque senão, por que motivo Paulo falaria nós ou um anjo? Quando Paulo fala nós, se nós pregássemos um evangelho diferente, é claro que ele está deixando implícito com isso que é possível que ele interaja com os irmãos. E de uma forma hipotética ele está dizendo, se em hipótese nós falássemos algo diferente, nós mesmos deveríamos ser amaldiçoados. Mas não só nós. Ainda que um anjo desça no meio de vocês. Agora, se não fosse possível anjos descerem no meio dos crentes, interagirem com eles, né, ter ali uma relação com eles de comunicação, então a questão levantada por Paulo não faria menor sentido. Porque assim como tem sentido ele falar, ainda que nós, porque há possibilidade de que Paulo visite, no caso ali, as igrejas da Galácia, e contate aqueles irmãos, ele coloca o anjo no mesmo nível de possibilidade de relacionamento. É que a igreja no tempo moderno está muito distante do que foi a igreja primitiva e muito distante da compreensão do mundo espiritual. Mas a igreja primitiva recebia visita de anjos. O autor da carta aos Hebreus chega a dizer que os santos deveriam praticar hospitalidade, porque alguns, tendo-a praticado, sem saber, acolheram anjos, deixando implícita a ideia de que novamente tal coisa pode acontecer. E outra, se você estudar os relatos e mais relatos na história da igreja, você vai ver inúmeros casos de homens e mulheres de Deus piedosos que tiveram um contato com o mundo espiritual. Então, quer seja com uma profunda base bíblica, que na verdade tem que ser o primeiro, vamos dizer assim, alicerce bem estabelecido em qualquer coisa que for de cunho teológico ou de relacionamento com Deus. Primeiro nós precisamos da base da verdade, e a verdade está na palavra de Deus, mas não só com base na verdade, mas também com base em algumas experiências. Muitos irmãos escreveram sobre esse assunto, e há bons materiais. Por isso, vamos dizer assim, concluindo aqui essa digressão, eu volto aonde eu estava falando. Se você quiser consultar esse assunto de uma forma profunda, por exemplo, existe a obra de Dionísio, o Areopagita. É uma obra de cunho, vamos dizer assim, exegético, onde ele faz uma análise à luz do conhecimento até ali presente, né, com aqueles irmãos daquele período da história da igreja, onde ele fala sobre a angelologia bíblica. É uma obra escrita por Dionísio, o Areopagita, que é, na verdade, um pseudepígrafe em nome de Dionísio, porque eles dizem que esse Dionísio é o Dionísio que foi contatado por Paulo no Areópago, em Atenas, em Atos 17, se você ler. É claro que aqueles que estudam os documentos, né, que analisam as obras antigas e clássicas da história da igreja, já definem esse documento como não tendo fonte no próprio Dionísio, né? Porque nem mesmo cópias do Novo Testamento originalmente escrita pelos apóstolos, as cartas originais nós não temos mais, nós temos cópias das originais.
aqueles documentos originais que os apóstolos escreveram, e esses não estão mais presentes. Então também um documento vindo do próprio Dionísio, que estaria vivo no tempo de Paulo, não se encontra entre nós, mas existe, vamos dizer assim, essa realidade de um escrito atribuído a ele que provavelmente pode ser que tenha sido cópia de um documento que sim, ele tenha escrito. Por isso é chamado de pseudepígrafe, porque é um epígrafe, é um documento, né, que leva ali vamos dizer assim, uma atribuição de autoria a Dionísio, mas que não é do próprio Dionísio, por isso é um pseudo, ou seja, não é um documento verdadeiramente de Dionísio, ainda que possa ter sido, na verdade, uma cópia baseada em algo que ele deixou escrito. Esse é um dos documentos mais antigos que dizem respeito à angelologia na história da igreja. E é muito interessante, porque se você estuda esse documento, você pode conseguir isso na Biblioteca Patrística, você vai ver que Dionísio dividia as ordens angelicais, as ordens celestes, em 3 grandes coros de 3 grandes níveis presentes em cada coro. O primeiro coro celeste seria composto dos serafins, querubins e tronos, que são esses anciões. Depois viria, né, o segundo coro, que seria pertencente às soberanias, deixa eu ver se eu consigo lembrar a ordem certa. Soberanias, virtudes e potestades, né? Esse seria o segundo coro. O terceiro coro seria composto de principados, vigilantes e anjos, né? Então, estudando a palavra de Deus, por isso que eu falei aqui no outro vídeo que a gente teria talvez ter que ter um estudo só para falar de angelologia, porque é muito interessante, é muito interessante. Por que é nosso interesse em falar dessas coisas? Porque a Bíblia fala, queridos. E se a Bíblia fala, Deus primeiro teve um motivo para falar. E o segundo motivo, e não menos importante, é que nós só entendemos a grandeza que possui o nosso Senhor Jesus quando nós contrastamos sua pessoa majestosa e soberana com todas as ordens que estão a ele submetidas. Porque muitas vezes os cristãos falam de Jesus como se ele fosse uma pessoa assim, um pouquinho melhor do que nós, certo? Como se ele fosse um curandeiro, como se ele fosse, sei lá, um grande sábio, uma pessoa iluminada, mas não com a majestade que o próprio Deus atribui a ele. Então, a fim de nós termos um entendimento melhor da grandeza da pessoa e da obra do nosso Senhor, nós precisamos vê-lo por contraste, certo? Por distinção com todas essas grandes ordens hierárquicas, em seus diversos níveis e funções. E quando nós contemplamos a Cristo acima de tudo isso, depois de ter entendido quão grandes são esses poderes, nós passamos a ter uma ideia da majestade e da soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que Pedro termina o capítulo 3 de sua carta falando que Jesus Cristo está à destra de Deus, e depois de ir para os céus, estando à destra de Deus, ficou-lhe submetidos anjos, principados e virtudes. Que coisa impressionante. Ou seja, Pedro está dando uma ideia da grandeza do Senhor ao contrastá-lo com os demais anjos e ordens hierárquicas celestiais. Porque senão nós falamos que o Senhor é grande, mas nós não sabemos qual o tamanho e o nível dessa grandeza. Sabemos que é grande, mas não sabemos ter nenhuma noção do que é isso. Então, uma coisa que o irmão Lang vai fazer, por exemplo, nesse livro, é mostrar que existem 2 movimentos em desequilíbrio nessa questão. Por um lado, você tem os católicos, né, romanos, que, vamos dizer assim, sem a fundamentação bíblica e se apoiando simplesmente em tradições e também, vamos dizer assim, na autoridade da própria igreja, do magistério e na tradição oral, né, que para eles o solo escritura e a autoridade da Bíblia está num plano muito inferior. Então, qualquer experiência mística deve ser levada em conta, né, para eles, no caso, deve ser levado em conta em muito alto grau. E o que acontece? Eles pendem para um extremo de abraçar tudo que for místico, sem ter o equilíbrio de poder filtrar essas coisas pela palavra. E aí o que acontece?
Entra-se muitas coisas pagãs, espiritualistas, místicas e enganosas, sem ter fonte em Deus. Sem ter fonte genuína em Deus. Né? Porque tudo que é de Deus é espiritual, nem tudo que é espiritual é de Deus. Mas os católicos fazem um movimento tão extremado, tão desequilibrado, que acabam sendo enganados ao por exemplo, abrir portas para falar com anjos, invocar anjos, se relacionar com anjos. A Bíblia nunca nos autoriza a fazer isso. Por outro lado, você tem os protestantes que vão para um outro desequilíbrio. Já que só Jesus salva e só com ele, de forma direta, nós temos uma relação autorizada como nosso único mediador, então os protestantes falam que anjo que fique para lá, não queria nem saber de anjo, não tenho nem ideia do que é isso e não me importo com isso, só me importo com Jesus. Tá, mas se você joga fora esse outro lado também com desequilíbrio, você não vai entender certas porções da palavra de Deus. Você não vai entender o governo de Cristo. O futuro governo de Cristo como rei soberano sobre céus e terra tem a ver, né, com essa transição do governo dos anjos para o governo do Messias, do Senhor Jesus Cristo, com os seus vencedores na era vindoura. Mas se você não entende, certo, como funciona o governo dos anjos agora, como funciona nessa dispensação presente, nessa era presente, os tratos dos anjos com os homens, com a humanidade em geral e também com a igreja, você não tem como entender como se dará a transição desse governo angelical para o governo de Cristo. Você está entendendo, querido irmão e irmã? Então os protestantes, ao fazer um movimento extremado também de não querer saber nada de anjo, eles não entendem a realidade do mundo espiritual, o governo do mundo espiritual, não entendem o lugar de cada coisa dentro desse governo. E, portanto, o livro de Apocalipse, que fala muito desse governo, fala muito dessa realidade celestial, e fala também de uma interação intensa de anjos em diversas funções e níveis hierárquicos, nessa fase de transição do governo angelical para o homem ressurreto e ascendido, que é o Senhor Jesus, que será empossado do reino. O livro de Apocalipse fala dessa transição, mas ao não entender esse governo celestial, não entender os tronos, não entender o juízo governamental de Deus por meio desses anjos agora, até que a transição seja feita, o livro de Apocalipse permanece fechado para os protestantes reformados. Então você tem um lado extremo, desequilibrado do catolicismo romano, mas você tem também extremismos de desequilíbrio no meio dos irmãos protestantes. Qual que deve ser a nossa visão? A nossa visão deve ser pautado na Escritura, no equilíbrio provido pela verdade da Escritura, usando ela como peneira, para peneirar todas as coisas, como régua, para medir e avaliar todas as coisas, como filtro e fundamento sólido, nós nos abrimos a tudo o que é espiritual, que passar pelo crivo da Escritura. Simples. Não precisamos nos fechar porque é espiritual, como muitos protestantes fazem. Temos a Escritura para poder filtrar. O que não concordar com ela, nós rejeitamos em nome do Senhor. Mas tudo que passar pelo crivo dela, eu tenho que me abrir. Porque senão eu vou perder, amado irmão e irmã, a visão equilibrada que me ajuda a entender a seção do governo celestial. E Apocalipse 4 e 5, por exemplo, vai permanecer fechado para mim. E assim como muitas outras seções do livro de Apocalipse. Por outro lado, eu não devo me abrir deixando a Escritura de lado e indo. Então, já que é para aceitar que existe anjo, existe reino espiritual, existe o lado, vamos dizer assim, divinamente místico de tudo isso, então eu vou me abrir, vou receber tudo. Não é isso que eu estou falando. Não é o erro extremista católico também que está certo. Nós precisamos do equilíbrio para poder avaliar essas coisas da forma correta. Precisamos ter a verdade como base, né, como régua, como aquilo que me dá a orientação correta e os limites certos da recepção para com essas experiências. E baseado nisso, poder receber, sim, o que muitos irmãos, né, o que muitos servos de Deus viram, relataram e conheceram desse mundo espiritual, a começar pelo próprio João no livro de Apocalipse. E também está aberto até a se Deus quisesse servir de anjos ou ministros do reino espiritual para me comunicar algo, eu estou aberto, desde que passe pelo teste
da confissão de Jesus Cristo vindo em carne, caso a aparição seja uma aparição mística ou um poder místico, e também pelo teste da veracidade em concordância com as Escrituras. Certo? E aí nós vamos ter o equilíbrio para poder avaliar de forma clara e correta o assunto. Senão nós vamos perder, gente. Eu acho que foi claro, né? Bom, isso vai ficar mais claro à medida que a gente for lendo. Então, tem muitas obras boas que você pode ler, filtrando pela Bíblia e tudo, claro. A obra de Angelologia de Dionísio e Areopagita é um. Você pode pegar, por exemplo, aqui atrás, eu tenho aqui esse livro, que eu queria fazer aqui uma apresentação dele. Olha aqui, ó. É do Jacobo de Varassi, né? Acho que é assim a pronúncia, não sei se pronuncia certo o nome aqui, mas é Jacobo de Varassi. Legenda Áurea, né? Vidas dos Santos. Aqui você vai encontrar um compêndio de muitas histórias maravilhosas de grandes homens e mulheres de Deus, da história da igreja, principalmente do período medieval, que tiveram experiências muito interessantes com o sobrenatural, com o reino sobrenatural, com a pessoa bendita do Senhor Jesus e também com anjos, certo? É uma obra que vale a pena você ler. Claro, sempre filtrando pela Bíblia. O que não passar pelo crivo da Escritura, nós rejeitamos. Mas o que passa, eu preciso receber para poder não perder as riquezas de Cristo depositada na vida de muitos irmãos, inclusive no meio católico, onde há irmãos realmente do Senhor. Porque mesmo dentro de Tiatira, que é uma figura da Igreja Católica na visão escatológica profética do Apocalipse, com relação à história da igreja, Tiatira representa o período da instituição católica. Mesmo ali o Senhor chama vencedores. Mesmo ali tem aqueles que não conheceram as coisas profundas de Satanás. E muitos desses irmãos conheceram o Senhor de forma profunda e íntima. E tiveram muitas experiências, né, de interação com o reino sobrenatural. E tal é a vida desses homens e mulheres que, embora as experiências tenham que ser filtradas pela Bíblia, porque nós não sabemos até que ponto, né, uma experiência espiritual provém de algo de Deus sem passar pelo teste da Escritura. Satanás também se transfigura em anjo de luz. Mas uma coisa que ninguém pode negar é que, independente da natureza da experiência, a confissão e o narrar e o registrar da experiência por parte de cada um desses irmãos aqui do passado foi sim algo real. Porque uma coisa que eles tinham, que todos esses grandes irmãos tinham, como o nosso irmão Christian Shen diz, é um profundo e intenso desejo sincero de conhecer a Deus. E como eles não tinham muitas vezes a Bíblia aberta naquele período onde a Escritura só era lida em latim, Deus os guiava por meio de experiências sobrenaturais para que eles pudessem conhecê-lo, porque o Senhor é muito mais amplo e dilatado no coração do que nós, na nossa estreiteza. Aonde há um coração, o Senhor se apresenta do jeito que a pessoa consegue entendê-lo. Então, sim, tem areia que tem que ser peneirada, né? Nesse garimpo tem, mas tem muito ouro. Não vamos jogar fora o ouro com areia. Vamos segurar o que é ouro e jogar fora a areia. Se tiver algo de areia nas histórias deles, é porque eles não tinham muitas vezes o meio de poder filtrar pela palavra, porque eles não tinham a palavra aberta. Mas há muito ouro, e nós que temos a palavra aberta podemos filtrar e ficar com o ouro e jogar fora a areia. Agora, independente de ser ouro ou areia, o fato é que o que eles narram não é mentira, porque essas pessoas são muito piedosas. Elas podem até ter sido enganadas, talvez, na sua inocência, de não ter o filtro certo para poder avaliar de onde vinha a origem daquela experiência espiritual. Mas o fato é que o que elas narraram realmente aconteceu. A procedência do que aconteceu é nós que vamos ter que filtrar pela Escritura, coisa que muitas vezes eles não conseguiam fazer, porque não tinham a Bíblia aberta. Mas nós conseguimos. Graças ao Senhor, a Bíblia já está aberta para nós. Então nós podemos pegar isso e filtrar e saber de onde está vindo a experiência e separar o ouro da areia.
separar o bebê da água suja na bacia. Como o irmão Christian Shen também dizia, quando você dá banho num bebê numa bacia, numa banheira, você joga fora a água suja, mas você fica com a criança. Não é porque a criança está suja e a água ficou suja que você joga a criança junto com a água. Bom, vamos ficar com o bebê. Vamos jogar fora só água suja, pessoal. Então eu leio e recomendo, porque isso tem sido de muita ajuda para a minha vida. E eu indico para vocês, e não só eu. Nosso irmão Gínia Francesco, irmão Christian Shen fazia o mesmo, irmão Stephen Kohn, o Watchmani, A.W. Tozer, que dizia que a igreja evangélica perdeu muito por se fechar para o lado sobrenatural, que muitos irmãos católicos entenderam. Por isso ele era um leitor voraz dos místicos. Além dessa obra, deixa eu ver aqui, existe essa outra aqui, ó. Não tô fazendo propaganda de livro católico não, tá, pessoal? Mas é só para vocês conhecerem os materiais que existem aqui, ó. Suma Teológica, né? Publicado aqui pela editora Paulus. Você pode ler muito das experiências com anjos, né, documentados da história da igreja nessa obra aqui. Por isso que eu tô falando que daria pra gente fazer uma live só sobre angiologia, porque é muito interessante para que nós entendamos esse mundo espiritual, mas à luz da Escritura. Tendo falado isso, fechando esse parênteses aqui, irmãos, vamos continuar. Existe um reino espiritual. Existe um governo celestial dos anjos. E se você não o entende, você sai perdendo. Você fica sem entender muitas das grandes verdades na palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui esse livro. Depois eu organizo aqui. Então vamos lá. Agora nós vamos ver uma coisa. Eles fazem parte do conselho privado, né, o conselho, a Assembleia Privada de Deus, dos céus. Fala assim, ó. Esses termos, né, principado, potestade, tronos, governos, sugerem um grau ascendente de hierarquia, muito bem organizado. E todos estes culminam em tronos. Os tronos, de acordo com a visão do irmão Lang aqui, fica sendo a patente mais alta. É claro que na obra de Dionísio, e para aqueles que estudam geologia, acima dos tronos angélicos, dos anciões, porque eles são anciões dos anjos, é isso que a gente vai ver, estão os querubins, os seres viventes, e serafins, que também são seres viventes. Os querubins relatados em Ezequiel capítulo 1, os serafins relatados em Isaías 6 e muito possivelmente em Apocalipse 4. Aqueles seres viventes de Apocalipse 4 são os serafins de Isaías 6. Por que eu sei disso? Porque Isaías 6 fala que eles têm 6 asas e em Apocalipse os seres viventes também têm 6 asas. Então são serafins, não são querubins. Os querubins têm 4 asas e 4 rostos cada um. O serafim tem um rosto só e 6 asas. E o de Apocalipse também tem 6 asas. Então são serafins. Só que embora a Igreja Católica, né, classifique serafins e querubins como anjos, eles não são anjos. A Bíblia nunca chama os querubins e serafins de anjos. Eles pertencem ao reino angelical, mas eles não são anjos. E essa influência da Igreja Católica, do cristianismo depois do primeiro século, já com alguns desvios de percepção dentro da verdade, e depois culminando na teologia católica, faz com que as pessoas entendam que querubins e serafins são anjos, mas eles não são anjos, pessoal. Eles pertencem ao reino angelical, mas eles não são das famílias angélicas. Eles são das famílias querubínicas e seráficas. Há diversos níveis de famílias. Família que eu falo aqui são segmento próprio de espécies de seres no mundo espiritual. Por isso que Paulo fala que ele se põe de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Família que ele fala ali é a palavra pátria. E a palavra pai é pater. Pater, o pai, é aquele que dá origem à pátria, a família que vem do pai, aquele que é aquela classe, aquela espécie que foi originada no pai. Deus, como criador e fonte imediata dos anjos, é pai deles também. Por isso que os anjos são chamados de Benai Elohim, filhos de Deus, no sentido deles serem criados de forma direta por Deus. Nesse sentido, Adão também foi chamado de filho de Deus. O significado semântico dessa expressão é criado de forma direta. Nós somos filhos de Deus no espírito, porque o nosso espírito nasceu de forma direta de Deus.
Mas a nossa filiação no corpo e na alma ainda não se completou. Por isso Paulo fala em Romanos 8 que estamos aguardando a nossa filiação, a redenção do nosso corpo. Mas no Espírito já somos filhos. Porque no Espírito nós temos uma vida que veio direto de Deus. Agora, os anjos foram criados de forma direta por Deus. Também os querubins, serafins e as outras classes de espíritos e seres foram criados de forma direta por ele. Por isso ele é o pai, o pater de todas essas famílias, de toda essa pátria, tanto do céu como na terra. Tá dando para entender isso? E o erro da teologia foi dizer que serafim e querubim são anjos. Eles não são anjos, eles são famílias seráficas e querubínicas que pertencem ao reino angelical. Inclusive é uma alta patente, mas não são anjos. A prova disso é que Apocalipse 4 diz que João viu os anciões, os anjos e os seres viventes. Ele não chama os seres viventes de anjos. E pela descrição que é dada dos seres viventes, eles não são anjos mesmo. Eles não são espíritos enviados para interagir com os homens, ou para governar em favor apenas dos homens. E você pode até ver que eles têm rostos, não só humanos, mas rostos de animais também. Eles são seres viventes, ou como o texto original diz, criaturas de vida. Mas pertencem ao reino celestial. Então, baseado no fato deles estarem dentro do reino celestial, desde Dionísio, na sua obra de angiologia, começou-se a falar que eles eram do coro dos anjos, do primeiro grande coro hierárquico, que era composto de serafim, querubim e tronos. Mas a verdade é que, sim, na hierarquia celestial, os serafins e os querubins estão no topo. Mas eles não são anjos. Isso foi um erro da teologia católica. Entendeu? Inclusive, por causa disso, irmãos, eu queria... Desculpa aqui, mas eu vou ter que falar. Hoje tem uma pancada de vídeos na internet que você vai olhar e fala assim, com aquela voz de inteligência artificial. Você pensa que os anjos são lindos? Eu vou te mostrar a verdadeira imagem deles. Aí mostra uns olhos gigantes, assim, aquele olhão de galinha gigante, cheio de pena com o olho, e fala que aquilo ali é anjo. Primeiro que a descrição, quem desenhou aquilo com inteligência artificial, seja lá como for, está totalmente errado. Que desrespeito com a palavra de Deus, que prepotência de querer colocar a sua interpretação da Escritura. A Bíblia nunca diz que nem os serafins e querubins que têm asas e olhos por todo o corpo, a Bíblia não diz que eles são um olhão coberto de asa. A Bíblia fala que eles têm rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia, rosto de homem, corpo antropomórfico, corpo humano, com patas de bezerro, mãos humanas debaixo das asas, e que estão sim cheios de olhos, mas com corpo humanoide. Certo? Numa mistura de humano com animal, porque são criaturas viventes. Mas não é um olhão. Aquele olhão de galinha que você fica vendo por aí, em Instagram, em vidinhos curtos. Joga fora isso, gente, pelo amor de Deus. Vai estudar a Bíblia. Dá vontade de pegar a pessoa que fez isso e falar, seu desrespeitoso. Para não falar outra coisa. Não tem respeito, não tem honra, não teme a Deus. Fica pegando coisas, colocando interpretação só para ganhar like. Confundindo a cabeça dessa crentalhada ociosa que não lê a Bíblia, não estuda as coisas. E é enganado por qualquer um que aparecer falando qualquer besteira. Se você está acreditando numa coisa dessa, toma vergonha, vai estudar a Bíblia. Querubim tem 4 rostos. Eles são cheios de olhos. Você quer saber como é que eles são? Olha Ezequiel capítulo 1. São cheios de olhos por dentro e por fora. Tem 4 rostos, 4 asas, corpo humanoide e patas de bezerro. É assim que eles são. Serafim, 6 asas e um corpo humanoide com um rosto, ou de leão, ou de águia, ou de boi, ou de homem. Porque é um rosto só cada serafim, com 6 asas, cheios de olhos por dentro e por fora. Não é um olhão de galinha com asa, gente. Desculpa falar isso aqui, mas me revolta ver o desrespeito que as pessoas têm com a Bíblia. Sabe?
e a ociosidade, a vacuidade da mentalidade da crentalhada que não lê Bíblia e fica pesquisando, estudando essas coisas e acreditando em tudo que a inteligência artificial ou a internet põe. Aí não vai entender Apocalipse, não vai entender a ordem hierárquica, não vai entender governo de anjo, não vai entender nada mesmo. É um bando de preguiçoso. Bando de preguiçoso que não lê a Bíblia, não teme a Deus e fica mandando vidinho de TikTok, vidinho de Instagram, um pro outro. Olha só como é que é um anjo. Aquilo não é anjo. Aquilo também não é nem querubim nem serafim. Aquilo ali é tirado da cabeça do Zé, que inventou aquilo. E você fica acreditando, porque não lê a Bíblia, não estuda e é preguiçoso. Vai estudar a palavra, gente. Eu tô falando pra você aqui, de hipótese, né? Não sei se você é esse, mas se servir pra você a carapuça, entendeu? Se você tá acreditando nesse tipo de coisa e fica distribuindo esse tipo de conteúdo, você é esse tipo de pessoa. Vai estudar a Bíblia. Para não acreditar em qualquer falácia que falam. Então, já é difícil porque, assim, tradicionalmente, já colocaram querubim e serafim como anjo. Isso começou com um erro, certo? Da igreja, dentro da igreja primitiva, e depois foi abraçado pelo catolicismo. Então, já é difícil a gente limpar o assunto pela escritura por causa de erros que foram cometidos desde o fim do primeiro século cristão, quando começou a entrar influências de interpretações não baseadas na Bíblia. Aí se atribuiu a caracterização dos querubins e serafins como anjos. Eles não são anjos, eles estão dentro do reino celestial dos anjos, mas não são anjos. Aí depois, para piorar, agora nos nossos dias, já que lá atrás o primeiro erro foi falar que querubim e serafim é anjo, ficou todo mundo chamando querubim e serafim de anjo, agora pegaram imagens mal feitas dos querubins e serafins e estão chamando de anjo. Que imagens mal feitas são essas? Um olhão de galinha coberto de pena. Tá? Desculpa falar aqui, tô falando escancarado mesmo. E um monte de cristãos, eu já vi um monte de gente, irmãos cristãos, mandando esses vidinhos via TikTok, via WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus, vai estudar a Bíblia. Vai ver o que a Bíblia fala das coisas. Não sei de onde arrancaram isso. Isso aí só vem para confundir ainda mais. Você pode achar que é uma questão tola ou periférica, ficar perdendo tempo falando isso aqui pode parecer perder tempo, mas não é perder de tempo. Se você não entender como a Bíblia realmente descreve as coisas, você não vai entender a realidade espiritual das coisas. Sem entender a realidade espiritual das coisas, entender como é que funciona o mundo espiritual e o governo espiritual, você não vai entender nada das profecias bíblicas. E nem do reino e majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, a primeira coisa que tem que ficar claro aqui, querubim e serafim não são anjos, eles são da família querubínica e seráficas, pertencem ao reino angelical, mas não são anjos. Certo? Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Depois, feita essa distinção, querubim e serafim, que não são anjos, são seres viventes. Anjo não tem asa. A Bíblia nunca diz que anjo tem asa. Esses anjos dos quadros da Igreja Católica, que inclusive acho que tem um aqui, ó, de asa aqui. Não existe anjo com asa, gente. Aonde na Escritura, eu desafio você a mostrar na Bíblia para mim, aonde que apareceu um anjo alado, com asa. Não existe. Sabe por que eles estão desenhando um anjo com asa? Porque estão atribuindo os serafins e os querubins como anjos, mas eles não são anjos, são seres viventes. Aí depois que fez a bagunça de misturar serafim e querubim com anjo, e aí falou que anjo tem asa, agora estão falando que anjo não só tem asa, como anjo é um olhão cheio de pena e asa, parecendo uma galinha com um olho gigante. Certo? Parecendo uma galinha cheia de asa, assim, com pena, e um olhão no lugar do ser angelical. Não é isso. Querubim e serafim são seres viventes. Você quer saber a descrição deles? Quer saber? Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10 e Apocalipse capítulo 4. Eles são mencionados em Isaías 6 também. Mas as descrições estão nesses outros capítulos aí. Aquilo ali é querubim e serafim, da família querubínica e seráfica. Estão no reino celestial, mas não são anjos. Anjo é outra coisa.
Anjos são seres, sim, que são transmorfos, eles podem assumir formas variadas, mas eles costumam se apresentar em forma humana, sem asa e sem olho pelo corpo. Isso é anjo. Deu para entender? Isso é o que a Bíblia fala. A confusão começa quando Dionísio, o Areopagita, que eu inclusive indiquei a obra dele aqui, mas não quer dizer que eu concordo com ele em tudo, porque ele já começa errando, colocando em classe de coros angelicais, como se pertencesse à família de anjos, os querubins e serafins. Mas eles não são anjos. Eles estão, sim, numa classe hierárquica de governo celestial. Mas eles não estão dentro da família angélica. Eles não fazem parte da família angélica. A família angélica do céu é composta de, no topo, por isso que o irmão Lang coloca aqui, o topo da hierarquia angelical é tronos, certo? Dominações, que são também soberanias, às vezes a gente chama de soberanias, né? Virtudes, potestades, principados, que é o mesmo que arcanjo, vigilantes, sentinelas, também chamado assim em Daniel 4, e anjos. Esse é, certo? O molde hierárquico angélico. No topo estão os tronos, os 24 anciões sentados em tronos. Esses tronos são aqueles que Paulo menciona em Colossenses 1. Querubim e serafim não é da classe dos anjos. Eles estão no reino celestial, estão também dentro da hierarquia de poder, mas não pertencem à família angelical. Eles são seres viventes. E a função deles é outra. Se você quiser entender um pouco sobre serafim e querubim, as funções deles, leia 2 livros que eu queria indicar para você. Um é As Eras Mais Primitivas da Terra, do Pember, e o outro é Animais do Seu Passado e Futuro, de G.H. Pember também. Ali você vai entender melhor o que são esses seres e por quê, e ao que eles estão relacionados. Então, parece que fica complexo, gente, mas é que é muita coisa, tem que desconstruir muita mentira na cabeça das pessoas. É muito engano. É muito engano com o qual a gente tem que lidar. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Ficar ensinando aqui para desconstruir um monte de falácia na cabeça, desculpa falar aqui, do povão evangélico e católico do nosso país, não é fácil, não. Porque em todo lugar tem erro. Mas no Brasil parece que a coisa impregna igual fermento na massa. Porque se tem um povo que com dificuldade estuda a Bíblia, já não tem bons materiais fácil. Nós estamos aqui lutando para trazer bons materiais. E outras editoras também que agora têm surgido. Aí quando tem, em vez dos irmãos comprarem bom material, vão comprar Café com Deus Pai, vai ficar comprando Uma Vida com Propósito, aí essas coisinhas banal aí que não vai acrescentar em nada. E isso vende igual água. E aí lê o Café com Deus Pai de manhã e na hora do almoço, durante o dia, recebe um vidinho de TikTok falando que anjo é um olhão com pena. Um pena de galinha. Ah, tá até tremendo aqui. Por favor, gente. Vamos tomar vergonha na nossa cara e estudar a Bíblia. Desculpa falar aqui, mas como diz o Tozer, se você não tem um compromisso espiritual com a verdade e você não faz um voto de ser leal às Escrituras e sério com Deus, você não serve para nada. Porque você é como um vagabundo. O Tozer fala isso. Né? E para que serve um vagabundo? Para nada, ele é só mais um peso na terra. Você quer ser só mais um peso? Deus te salvou, te redimiu para você viver uma vida ociosa, preguiçosa espiritualmente? Não, gente. Então a primeira coisa que tem que ser desconstruído aqui, querubim e serafim não é anjo. Eles estão num topo de hierarquia de governo, dentro da esfera angelical, mas eles não são anjos. Quem que está no topo da hierarquia angelical? Tronos. Os 24 anciões sentados em tronos. Por isso que Paulo menciona que em Cristo foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis. Colossenses 1,16. Sejam tronos, ele começa com tronos, porque os tronos estão no topo da hierarquia. Quem são os tronos? Os 24 anciões sentados em tronos. Eles são anjos, anciões dos anjos, governantes, nessa hierarquia celestial. Qual foi o erro de Dionísio? Colocar querubim e serafim junto com anjo. Eles não são anjos. E aí depois, mais para frente, colocaram até asa nos anjos. Anjo não tem asa. Isso aqui é outro erro.
tá? Anjo não tem asa. Quem tem asa é querubim e serafim. E agora outro erro que tem nos nossos dias é falar que anjo, além de ter asa, tem um monte de asa parecendo pena de galinha, com um olhão. Ele é um olhão. Pelo amor de Deus. Então, a questão bíblica, biblicamente falando, fica da seguinte forma. Existe um governo celestial, uma esfera celestial de governo. Dionísio fez muito bem no seu trabalho, no seu tratado, né? O pseudo-Dionísio, né? O pseudo-epígrafe dele, talvez possa ser ele que escreveu e outros copiaram e chegou até nós, do período patrístico. Ele fez muito bem em colocar da seguinte forma, que existem coros de níveis hierárquicos, mas colocar querubim e serafim como pertencendo a coro angelical tá errado, porque eles não são das famílias angelicais. Eles são da família querubínica e seráfica. E ainda deve haver outros seres também que a Bíblia não mencionou agora. Porque Paulo fala em Romanos que há criaturas que nós só vamos conhecer na era vindoura. Certo? Então, o serafim está acima do querubim. E o querubim acima da ordem mais alta dos anjos, que são os tronos. Os tronos são os 24 anciões dos anjos que ocupam o posto mais alto angelical. Eles usam coroas porque eles regem o universo debaixo da autoridade de Deus, até que chegue a hora de fazer a transição do governo angelical para o governo do homem glorificado, que é Cristo Jesus e os seus vencedores, o Cristo coletivo, o Cristo místico, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Entendeu? Dessa hierarquia angelical, os tronos estão no topo. Eles são os que estão como reis e sacerdotes, sentados em tronos administrativos. Por que eles aparecem em Apocalipse 4? Porque está chegando a hora de fazer a transição do governo dos anjos para o homem vencedor de Deus, Cristo e os seus correis, que vão reger com ele. Por isso que eles tiram as suas coroas. E por isso que, entendendo que eles são anjos, e entendendo como é que funciona esse governo angelical, fica muito mais sólida e pesada a nossa interpretação de que chegou a hora da posse do Filho do Homem. Por isso que eles estão ali naquele ato. Tanto os seres viventes estão adorando, como os anciões também estão adorando. Porque toda a criação adora aquele que redimiu a criação. E os anjos se curvam ao homem, como é desígnio de Deus que seja, ao homem divino humano que está no trono. Que está no trono à direita de Deus, mas que agora aparece diante do ancião para receber o reino. Tá dando para entender? Essa é a figura correta de Apocalipse, capítulo 4 e 5. É isso que nosso irmão Lang está falando aqui. E só quando você entende esses graus de poderes e essa hierarquia, você entende a grandeza do Senhor Jesus e o nível de reino e poderio que ele receberá como homem. Como Deus, ele já é Senhor de tudo, mas é como homem que ele está recebendo isso. Um homem agora está acima das hostes hierárquicas de poderes desse universo. Não só das ordens angélicas que culminam em tronos, mas acima até mesmo das famílias querubínicas e seráficas. Certo? O nosso Senhor Jesus é Senhor sobre todas essas coisas. Você pode falar, mas isso não é surpresa, é claro que tem que ser Senhor, mas ele é Senhor como homem. Nunca havia tido um homem acima desses poderes celestiais. Agora há. Alguém da nossa raça, alguém que nos representa, entronizado à direita de Deus, acima desses poderes, como sumo sacerdote. E quando chegar a hora dele receber o reino, esses reis, sacerdotes, anjos, vão entregar suas coroas. Os querubins e os serafins de Apocalipse 5 vão cair a seus pés também adorá-lo. E o homem, cumprindo o Salmo 8, governará sobre todas as coisas. Em Cristo o homem foi dignificado. Em Cristo ele alcançou aquele nível que estava proposto no coração de Deus para ele. E como diz um cântico, há um homem na glória. Bendito seja o nosso Senhor Jesus, irmãos.
Então é por isso que nós temos que entender essas coisas. Se você joga fora tudo, não quero saber de anjo, de governo, você não vai entender a grandeza do seu Senhor. Você não vai entender o nível do poderio que ele tem agora como homem. Você não vai entender a abrangência do reino para o qual você está sendo preparado para ser co-rei com ele. Ora, Deus se preocupou em mostrar e você não quer receber, você não quer ver? Então, acaso o Altíssimo foi tolo, agiu tolamente ao mostrar essas coisas? Longe de nós tal prepotência, queridos. Longe de nós. E me perdoe aqui, tá? Pela minha, às vezes, forma incisiva de colocar as coisas, mas é que é revoltante ver tanto engano, enganando tanto crente. Eu lido com isso o dia todo, eu fico recebendo mensagem de irmãos, amigos ou pessoas que vêm procurar ajuda, e o que tem de gente enganada não está escrito. Às vezes os irmãos mais próximos a mim, não, eles não já sabem que não é, a coisa não é assim. Mas recebem de outras pessoas que vêm perguntar para eles. Você viu? Olha só o que estão falando aqui, como é que é um anjo, como é que é o querubim, como é que é isso que é. E aí a confusão se instala. Certo? Então nós temos que desconstruir o erro para construir o correto. Para entendermos o reino celestial, o governo celestial, a esfera celestial, entendermos essas hierarquias e níveis da realidade celestial para o qual estamos sendo preparados para ser postos sobre eles como rei, e entendermos o tempo da transição desse governo angelical para o nosso bendito Senhor Jesus. E isso nos ajudará a perceber que Apocalipse 4 e 5 também é futuro, porque Cristo não pode ser empossado duas vezes. Se isso aí já aconteceu, então o que vai acontecer quando ele voltar? Quando ele voltar, está escrito em Hebreus que vai ser dada uma ordem para que os anjos o adorem, no tempo da sua vinda, no tempo do seu tomar as rédeas dessa terra, os anjos vão ter que adorá-lo. Mas se ele já foi empossado do reinado desde a ascensão, então que ordem é essa que Hebreus está falando que vai ser dada ao introduzir o primogênito no mundo? Certo? Que empossamento ele vai ter quando ele chegar na terra e tomar o trono? Ou quando ele destronar a besta numa sequência de eventos que deve acontecer para que ele derrube tudo que é antagônico a Deus? Então receba o reino? Se isso já aconteceu desde a ascensão, então ele vai ser empossado duas vezes. Porque é claro que a Bíblia fala que o Pai vai, quando chegar a hora, o Salmo 110 fala: assenta-te à minha direita até que chegue a hora em que eu coloque os inimigos por estrado dos teus pés. Então, até que chegue essa hora, ele não vai ser empossado antes. Quando que vai ser a hora do Pai começar a submeter os inimigos aos pés dele? Nos últimos 7 anos dessa era. Com a inauguração do milênio. Ali ele vai ser empossado de autoridade. E aí diz que Jeová vai dizer, o Salmo 110 diz que Yahvé, o Senhor Jeová vai dizer, ele enviará o cetro do seu poder dizendo, vá e domine entre os seus inimigos. Isso vai acontecer, o Pai não deu essa ordem ainda. Então o Salmo 110 está falando que é futuro, certo? Hebreus 1 está falando que é futuro. Agora, se Apocalipse 1 já aconteceu no passado, se esses anjos já tiraram a coroa, se ele já foi feito rei, então Cristo vai ser empossado duas vezes, pessoal. Não tem menor sentido uma coisa dessa. E se você entender que são anjos e o que eles estão fazendo, você entende o que está realmente acontecendo no tempo profético da visão. Isso vai ajudar a entender todo o Apocalipse e toda a glória do nosso Senhor Jesus. Glória essa que ele ainda há de receber como rei. Por enquanto ele está lá à direita de Deus como um sacerdote. Mas vai chegar uma hora que esses anciões anjos que governam o universo, nesse topo de hierarquia angelical, vão entregar a coroa para ele. E sabe o que é mais impressionante, queridos irmãos? É que eu e você estamos sendo preparados para ser co-reis com ele. Não para nada menor do que isso. Então que o Senhor nos ajude, sabe? Que ele tenha misericórdia de nós e nos ajude. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui e já vou parar o vídeo, tá? Já está ficando um pouquinho longo. Então o irmão Lang fala que no topo da hierarquia angelical estão os tronos. Não é querubim e serafim que está no topo porque eles não são anjos. Eles estão no topo do governo, sim, mas não do governo dos anjos. Eles estão numa hierarquia mais alta que os anciões, mas eles não são anjos. No topo da hierarquia dos anjos estão os 24 anciões. Certo?
Aqui diz assim, ó. E todos estes culminam em tronos, subordinados apenas àquele trono alto e elevado, né, do qual foi dada uma visão a Isaías, em Isaías 6, versículo 1. E também a Ezequiel. Quando você lê Isaías 6, é muito interessante que você vê que diante do trono voando estão os serafins. E Ezequiel 1 fala que abaixo do trono, logo abaixo, estão os querubins. E os 24 anciões? Apocalipse 1 vai mostrar que eles estão ao redor do trono. Então o serafim está diante do trono voando, os anciões estão ao redor do trono e o querubim está como abaixo do trono, fazendo o movimento do trono móvel de Deus. Certo? Guiando as rodas girantes do trono. Esses são os 3 mais altos. 2 da família querubínica e seráfica e 1 da família angelical no topo da hierarquia celeste e angélica, que são os anciões dos tronos. E sobre o qual, né, esse trono se assenta o rei, Jeová dos exércitos. Ele é um grande rei acima de todos os Elohim. Quem são os Elohim? Essa palavra Elohim, ela é plural de Deus. Quando ela é usada para Yahvé, está falando da pluralidade, né, da triunidade de Deus. Mas quando é usada para os seres representantes de Deus, está se falando dos deuses, e os anjos são chamados de deuses porque eles portam a glória divina e são representantes de Deus. Nesse sentido, ainda que com uma glória muito menor, Moisés também foi chamado de Deus. Deus falou para ele que ele seria Deus para Arão e Arão seria o profeta dele, como representante de Deus. Então, muito mais elevado do que todos os deuses com D minúsculo, que são os anjos, em todos os níveis hierárquicos representantes da majestade divina, muito mais elevado que todos eles, que os Elohim, que os deuses, é Yahvé, o Elohim, o Rei Todo-Poderoso, que se assenta no trono. E esse trono, como a gente viu em outros vídeos aqui, é o trono da seção do governo administrativo de Deus. É um trono de governo transitório, aonde estão os querubins logo abaixo, os serafins diante do trono e os anciões rodeando o trono. Esse é o conselho secreto de Deus. Deus é mais elevado, então, que todos os Elohim, que são os governantes celestiais, né, citados em Salmo 95, versículo 3. E em tempos determinados, toma o seu assento no seu trono entre os seus servos celestiais, julgando justamente. Essa sessão de trono celestial, da Assembleia Celestial, que no Salmo 58 é chamado de Assembleia de Elém, né? Ou Assembleia Divina, Elém, Assembleia Divina. E Elohim julga no meio dos Elohim. O Elohim, Deus, o Senhor Deus, triuno, né? Julga, preside um julgamento no meio dos Elohim, dos anjos, representantes da glória divina, em todos os seus níveis hierárquicos. Essas reuniões de tribunal celestial são mencionadas, por exemplo, em Jó, capítulo 1, versículo 6, versículo 12, capítulo 2, versículo 1 a 7, em também 1 Reis, capítulo 19, né? E também, deixa eu ver aqui qual é a outra nota que ele coloca aqui, Salmo, capítulo 82. Eu acrescentaria aqui Salmo 89, do versículo 1 até o 7, e também o Salmo 58, que também é uma reunião de Elohim na Assembleia de Helém. Já tem vídeos no nosso canal estudando essas questões, tá? Então, esses seres, os 24 anciões, como a gente viu ontem, eles são governantes, certo? São aqueles que têm a primazia do governo, são santos, são reis, por isso usam coroa, e fazem parte do conselho privado de Deus. Quando Deus vai fazer coisas importantes na terra, ele conclama esses seres para participarem das suas decisões e explicar o que será feito. Que magnífico que é o Senhor, como diz o irmão Gino. Ele não precisa dar satisfação de nada. Mas assim como ele não fará nada sem revelar aos seus servos os profetas, ele não faz nada sem antes comunicar, por bondade e condescendência, às criaturas que são mais íntimas do seu trono de governo. Porque Deus, que é amor, ama delegar a autoridade.
Ele que de nada carece, de nada precisa, faz todavia por amor que as criaturas participem das suas ações. Isso é uma glória para elas, porque ele de nada carece. Bendito seja o Senhor, irmãos. Esses seres, então, estão no topo da hierarquia. Aqui nós estamos vendo que os anciões são tronos, estão no topo da hierarquia angelical e junto dos querubins e dos serafins, que estão no nível mais alto ainda. Eles fazem parte, então, do conselho privado de Deus, das coisas mais solenes e importantes que Deus vai fazer. Quando Deus se assenta nesse trono administrativo, eles participam dessa assembleia extraordinária. E a coisa mais solene que vai acontecer é a transição do reino celestial, governado por anjos, para o Senhor Jesus como o vencedor, com seus co-vencedores. Que eu e você possa ser contado entre eles aquele dia. Amém? Eu vou parar por aqui o vídeo, porque já está longo. Eu tive que me alongar explicando algumas coisas para os irmãos, tentando desconstruir alguns erros e tentando estabelecer o que é verdadeiro. Então, por isso o vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu acho que foi proveitoso, tá? Que Deus abençoe cada um. Nós vamos continuar no próximo vídeo, né, ainda estudando essa questão de quem são esses seres. Vocês vão ver que cada coisa impressionante que é falado deles aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, irmãos. Peço as orações de vocês e peço também, por favor, divulgue esse vídeo, espalhe para mais pessoas. Você está autorizado a fazer corte dos vídeos, a fazer aquele clipezinho que tem aqui pelo YouTube, mandar para os seus irmãos, amigos, para pastor, para obreiro, para quem você quer que conheça a verdade, tá? Quem você souber que ama a palavra, que tem desejo de aprender, envie, compartilhe, nos ajude a divulgar, tá bom? E faça uma visitinha na loja da editora, que vai ter o Linktree aqui embaixo para você acessar e comprar os materiais, seja em livro eletrônico ou livro físico. E aproveite a super promoção que está havendo de desconto dos livros As Grandes Profecias, volume 2, está por menos da metade do preço original. Comentários Epístolas de Tessalonicenses, né, do irmão Gouveia, né, você vai entender tudo sobre parousia ali. Notas sobre Ruth, impressionante o livro do irmão Austin Sparks. E também tem ali os 3 livros da Biblioteca de Deus, do irmão Anderson Fonseca, que vai mostrar para você a diferença entre o livro da vida do Cordeiro e o livro de Deus. Aparentemente é a mesma coisa, mas não é. Você vai ficar surpreendido quando você lê esse conteúdo maravilhoso, garantindo ainda mais a segurança da nossa salvação. E também tem o livro A União do Crente com Cristo, que é um fantástico livro escrito pelo A.T. Pierson, que foi sucessor de Spurgeon no Tabernáculo Metropolitano, e que escreveu uma das melhores obras do que diz respeito à ajuda ao cristão que deseja vencer de uma vez por todas o pecado. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau.